Olá, sejam bem-vindos ao TV Câmara Macaé, onde o Legislativo ganha vida e se conecta com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir? Câmara mantém vetos que visam a proteção dos animais. Logicamente, o nosso papel aqui nessa casa e as limitações que a lei orgânica nos dá no que tange gerar despesa e algumas obrigações para o Poder Executivo. Portanto, acompanho a bancada e agradeço, ao mesmo tempo, o prefeito Welbert pela sensibilidade e, muitas das vezes, fazer parcialmente, não integralmente. Por quê? Porque a gente já plantou a semente e, para plantar, também dá trabalho. O lobby é contrário, é muito forte. A ignorância é muito grande. Mas quando a gente avança, e eu tenho certeza que a população macaense está nos acompanhando e vendo o nosso esforço, a gente avança para, numa próxima oportunidade, caso haja, reapresentar ou readequar, melhorar. Aprovado o projeto de lei que visa reconhecer oficialmente cães e gatos como seres sencientes. É reconhecer que os animais têm sentimentos, sentem frio, dor, medo, e isso abre caminho para toda uma mudança de paradigma e de postura do próprio poder público e da sociedade. A gente precisa entender que numa sociedade multiespécie, o próprio Código Civil já está vendo isso, os animais vão ter acesso, os animais vão ter política pública, os animais não é mais a ideia de um, de dois, não é uma coisa pequena, é algo pelo contrário, a população só de cães e gatos da nossa cidade é maior do que a de idosos e crianças unidas. E isso é sério. Houve um descontrole. Câmara aprova requerimento sobre pacientes portadores de doenças no aparelho auditivo. Falaram que a gente tem que sair daqui para ir para a natividade, para poder fazer o tratamento, pegar o aparelho. E assim, o pessoal lamenta porque a gente está numa cidade de um orçamento tão grande, né? Que tem como tratar o seu paciente aqui e tem que se deslocar, sair cedo de casa, pegar o transporte, que tem que levar outros pacientes para outros tipos de tratamento, podendo ter isso aqui na porta de casa. Então, assim, eu queria saber essas informações para a gente poder começar a trabalhar em cima disso. Obrigado, presidente. Esses e outros assuntos você acompanha agora, aqui na TV Câmara. Na sessão desta terça-feira, 10 de setembro, os parlamentares mantiveram 2 vetos do Executivo, que visam a proteção dos animais. Os projetos tratam sobre a proibição do comércio de animais em espaços públicos, calçadas e em frente a lojas e vitrines no município, e da criação da área de quarentena para animais em Macaé. Ambos os documentos são de autoria do vereador Rafael Amorim. O papel aqui nessa casa e as limitações que a lei orgânica nos dá no que tange gerar despesa e algumas obrigações para o Poder Executivo. Portanto, acompanho a bancada e agradeço, ao mesmo tempo, o prefeito Welbert pela sensibilidade e, muitas das vezes, fazer parcialmente, não integralmente. Por quê? Porque a gente já plantou a semente e, para plantar, também dá trabalho. O lobby é contrário, é muito forte. A ignorância é muito grande. Mas quando a gente avança, e eu tenho certeza que a população macaense está nos acompanhando e vendo o nosso esforço, a gente avança para, numa próxima oportunidade, caso haja, reapresentar ou readequar, melhorar. E também queria aqui deixar também uma mensagem. A nossa parte a gente está sempre buscando fazer. Vamos aprender nesse processo, amadurecer e, com muita humildade, avançar, sempre respeitando a autonomia dos poderes e sempre respeitando as equipes envolvidas, inclusive a jurídica, que avalia esses projetos de lei do Legislativo, mas comemorando cada avanço, porque, como foi até dito agora há pouco, muitos de nós não fomos levados a sério em algum momento da nossa história política, mas nós estamos aqui com a legitimidade do voto e precisamos, obviamente, representar as pessoas e as causas que defendemos com todo o nosso gás, com todo, parafraseando o presidente, né? Com toda a nossa força. Muito obrigado. Primeiro 2024, parcial ao projeto de lei do Legislativo L28/2024, promovente chefe do Poder Executivo. Assunto: veto parcial ao projeto de lei do Legislativo L28/2024, que dispõe sobre a proibição do comércio de animais em espaços públicos, calçadas em frente
a lojas e vitrines do município de Macaé. Veto 015, parcial ao projeto de lei do Legislativo L028/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação nominal. Alain Mansur, Amaro Luiz, Edson Chiquini, Jorge Jardim, Isa Vicente, José Prestes, Luciano Diniz, Luiz Matos, Paulista, Paulo Paes, professor Guto Garcia, professor Michel a favor, Rafael Amorim, Reginaldo Hospital, Ron de Macaé, Chico Jardim. Contamos 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Mantido o veto. Veto 16/2024, integral ao projeto de lei do Legislativo L29/2024, promovente chefe do Poder Executivo. Assunto: veto integral ao projeto de lei do Legislativo L29/2024, que cria a área de quarentena para animais no município de Macaé e da outras providências. Veto 016, integral ao projeto de lei do Legislativo L029/2024 em discussão. Não havendo quem queira discutir, procede votação nominal. Alain Mansur, Amaro Luiz, Edson Chiquini, Jorge Jardim, Isa Vicente, José Prestes, Luciano Diniz, Luiz Matos, Paulista, Paulo Paes, professor Guto Garcia, professor Michel a favor, Rafael Amorim, Reginaldo Hospital, Ron de Macaé, Chico Jardim. 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Mantido o veto. Durante a sessão, vários projetos foram aprovados, incluindo a primeira leitura do projeto de lei de autoria do vereador Rafael Amorim, que visa reconhecer oficialmente cães e gatos como seres sencientes, sujeitos de direito, que possuem capacidade de sentir dor e angústia. De acordo com o texto, o reconhecimento é fundamental para respeitar os direitos básicos e garantir o bem-estar aos animais. O documento retorna ao plenário para votação nos próximos dias. A legislatura, seguindo aí o que outros parlamentares Brasil afora têm feito, que é o reconhecimento dos animais como seres sencientes na forma da lei. O que é isso na prática? É reconhecer que os animais têm sentimentos, sentem frio, dor, medo, e isso abre caminho para toda uma mudança de paradigma e de postura do próprio poder público e da sociedade. A gente precisa entender que numa sociedade multiespécie, o próprio Código Civil já está vendo isso, os animais vão ter acesso, os animais vão ter política pública, os animais não é mais a ideia de um, de dois, não é uma coisa pequena, é algo pelo contrário, a população só de cães e gatos da nossa cidade é maior do que a de idosos e crianças unidas. E isso é sério. Houve um descontrole, há uma posse irresponsável por parte de alguns. Outra questão, nós temos que discutir e avançar, de fato, na solução definitiva da relação homem-animal de grande porte. Eu estou falando de cavalo, que antes falavam para mim, está cheio de cachorro de rua, agora é cavalo de rua. Por quê? Porque o município, a iniciativa privada, nós aqui no parlamento, temos que articular soluções. Macaé precisa de um aras. Macaé precisa que os criadores sejam respeitados, mas também precisa que os que criam errado sejam punidos na forma da lei. E a lei é antiga, tá? A lei é antiga. Mas essa lei aqui, que a gente propõe, vai tramitar na casa, ela reconhece todo o aspecto sentimental e de necessidade individual do animal, o que nos levará a uma maior reflexão e avanço, amadurecimento e evolução na nossa postura para com cada um deles. Inclusive, o nosso deputado federal, Bispo Marcelo Crivella, tem um projeto semelhante lá tramitando, lá no Congresso Nacional. Isso faz com que também os nossos animaizinhos, os cães e os gatos, se tornem membros de nossa família. Inclusive, dentro do escopo do projeto do deputado, faz com que todo o gasto que nós venhamos ter com nossos animais seja declarado no imposto de renda. Então, é muito bacana esse projeto seu, já tem meu voto favorável. Então, eu quero te parabenizar e eu me sinto contemplado com esse projeto do senhor. Muito obrigado. Analisar um pouquinho o passado, antes de falar da matéria em si. Né? O senhor se lembra muito bem o quanto o senhor lutou nas gestões anteriores para que a gente conseguisse algum avanço, até o nosso
mandato de suplente na gestão passada tentou. E a gente não tinha eco, né, de sensibilidade no governo para implementar as pautas que hoje são pautas universais, mas que o governo anterior não teve a essência, a sensibilidade de acolher. Eu me lembro, Rafael, não sei se você vai se lembrar disso, isso já está fazendo uns 7 anos, que a gente cotizou para fazer uma reforma dentro ali de uma sala próximo à Estratégia de Saúde da Família da Fronteira, para a gente botar ali um centro de castração, tudo custeado por nós. Você também teve uma ajuda ali para tentar inserir dentro do sistema. Aqui, a gente fez a reforma, a gente entregou a sala, a gente reformou os banheiros e nada aconteceu. Né? Então, esse governo que nós estamos, nesse momento, vivenciando, acolheu as suas pautas, né? Acolheu, disponibilizou as castrações, disponibilizou serviços que a gente não tinha a aderência no governo passado para estar implementando. Né? E agora o senhor vem com um aperfeiçoamento disso tudo, com esse projeto de lei. Então, eu acho de uma grandeza muito grande esse parlamento analisar uma coisa que é uma pauta mundial. Não é mais uma pauta que a gente deva tratar como uma coisa exclusiva, é uma pauta mundial. Uma parte. Claro. Te agradecer, vereador Luciano, como líder da bancada e líder do governo, em relação a também facilitar a tramitação disso tudo. O senhor que também é pai de pet e que está sempre demonstrando seu carinho e afeição pelo seu gato, não se trata só de nós, se trata muito daqueles que não têm menor condição de cuidar dos seus animais. E para quem fala de saúde, deveria estudar e aprender que isso tudo é saúde única. E a gente já tem norma técnica sobre isso desde 2011, tá? Do Ministério da Saúde. Mas a gente tem avançado, graças ao prefeito Elbert Rezende, é bom frisar aqui, e honrar quem honrou a causa animal. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, volta à secretaria para a segunda discussão e votação. A Câmara aprovou ainda o requerimento que solicita informações à Prefeitura sobre o número de pacientes portadores de doença no aparelho auditivo, sobretudo os que necessitam utilizar aparelho para audição e encontram-se realizando tratamento em Macaé. Devido a alguns atendimentos que nós temos feito e reclamações, inclusive 2 pacientes chegaram até nós e falaram que eles têm que sair daqui para ir para a Natividade, para poder fazer o tratamento, pegar o aparelho. E assim, o pessoal lamenta porque a gente está numa cidade de um orçamento tão grande, né? Que tem como tratar o seu paciente aqui e tem que se deslocar, sair cedo de casa, pegar o transporte, que tem que levar outros pacientes para outros tipos de tratamento, podendo ter isso aqui na porta de casa. Então, assim, eu queria saber essas informações para a gente poder começar a trabalhar em cima disso. Obrigado, presidente. Que isso é mais um lapso da descontinuidade, do fomento a uma instituição séria, presidente, que fazia o trabalho junto com a implementação desses aparelhos nas crianças e adultos do município de Macaé, que a gestão passada rompeu o fortalecimento, nós ficamos à deriva e a gestão atual conseguiu a regulação no governo do Estado. Mais uma que a gente tem que resgatar para o nosso município. Voto a favor do seu requerimento. Também foi aprovado o requerimento que solicita informações à Prefeitura se as autoescolas possuem carros adaptados para pessoas com deficiência. Na verdade, é o seguinte, nós temos várias autoescolas dentro do município de Macaé. Né? Recebi no meu gabinete essa triste notícia, que as autoescolas de Macaé não têm o veículo adequado para os PCDs. Então, é o momento que eu faço um requerimento ao Executivo para que nós possamos saber, né, se, na realidade, isso está existindo dentro de Macaé nas autoescolas. Se caso esteja existindo, que as autoescolas possam se adequar a isso e dar oportunidade aos PCDs, que têm o direito de dirigir o seu carro, mas querem a legalidade. E para ter a legalidade, a autoescola tem que ter o veículo adequado para que possa se enquadrar as pessoas do PCDs. Então, eu acho que é de grande importância, na verdade,
eles merecem essa atenção, é um direito deles, direito constitucional, pode ter certeza disso. Então, esse é o objetivo do requerimento que eu fiz ao Executivo hoje. Essa triste notícia, né, que a gente vai averiguar agora, pedindo informação ao Executivo, por que as autoescolas do nosso município não têm o carro adequado para as pessoas dos PCDs. Eu acho que essas pessoas também têm condições de dirigir, essas pessoas têm condições de tirar a sua carteira de motorista, mas, infelizmente, pelo que chegou no nosso gabinete, as autoescolas não oferecem esse veículo para que possa adaptar essas pessoas, para que eles possam ter o seu direito de dirigir, mas com legalidade. Esse é o requerimento que eu faço executivo, para que possa trazer a essa casa a resposta sobre esse requerimento, para a gente entender de que forma isso está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. E, por fim, os parlamentares também debateram sobre os seguintes assuntos: frequência de incêndios em Macaé e a implementação de quebra-molas ou qualquer outro tipo de redutor de velocidade na estrada do bairro da Brisa do Vale. Ocorrendo aqui no município. Ontem eu estive na região serrana e a mesma coisa. O vereador Luiz Márcio também tem mais a acrescentar. Essa casa, penso eu, faço aí uma solicitação, deva chamar aqui o grupamento de bombeiros no Grande Expediente para a gente conversar sobre como a gente pode ajudar, porque essas queimadas, além de recorrentes, elas têm causado grandes danos ao ambiente e à saúde das pessoas. Então, isso não vai parar, isso é caso de polícia e, obviamente, a gente precisa saber do 9º grupamento, do que eles precisam de mais ajuda para poder, inclusive, evitar essas queimadas, mas quando elas acontecem, rapidamente agir sobre elas. Falou do problema na Serra, onde teve uma queimada forte lá no Vale das Palmeiras. Já não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Tem um requerimento que a gente pediu à mesa diretora para chegar até a Polícia Civil. Isso cabe investigação. Esses incêndios, dá para notar que são criminosos. Tem que ser investigado, porque, como bem falou o colega Rafael, está prejudicando os animais e também a saúde das pessoas. Tem gente que tem problema respiratório ali no Vale das Palmeiras, que está sendo muito afetado por essas queimadas, e isso precisa ser investigado. Manda os moradores do Brisa do Vale, montamos ali um mandato popular nas ruas umas 3 ou 4 vezes. E eu quero fazer um apelo aqui, através dessa voz que a população me deu, para que a gente tenha um foco, para que o líder do governo, Luciano, busque a solução da segurança de mobilidade ali na entrada. Nós temos um atropelamento de animais, nós temos risco às pessoas, e ali realmente a instalação de quebra-mola, de redutores. Eu vou entregar ao líder do governo, senhor presidente, toda a relação de solicitações que nós fizemos ali. Todas. Estou falando de diversas proposições, solicitações, e aquela população ali é muito antenada em relação ao nosso trabalho aqui. Tenho certeza que também vai nos ajudar nesse processo de cobrar para que as coisas saiam do papel. No mais, agradecer, porque nenhum outro governo fez tanto ali por aquela localidade. Na TV Câmara Macaé, mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não percam as próximas sessões. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e até a próxima.